Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que com certeza todo mundo já sentiu na pele. Aquela dificuldade enorme de dizer não e a liberdade incrível que essa palavrinha de 3 letras pode trazer para nossa vida. Vamos começar com uma reflexão bem direta. Pensa aí, rapidinho, só nessa última semana. Quantas vezes um sim saiu da boca, mas por dentro tudo gritava não? Um convite, uma tarefa extra, um favor. Acontece com todo mundo, né? E logo depois que esse sim forçado escapa, vem essas sensações. É quase imediato. Um peso nos ombros, um cansaço que não é físico e muitas vezes aquela pontadinha de culpa que vem junto com o pensamento: poxa, por que eu fiz isso de novo? Então, vamos entender o que acontece. Esse fenômeno tem nome, viu? É o que a gente pode chamar de sim automático. E olha, isso não é uma falha de caráter, de jeito nenhum. É um comportamento que está bem fundo nas nossas programações. Essa frase aqui é perfeita para ilustrar. É como se existisse esse botão de preciso ser aceito instalado lá atrás, sabe? E hoje em dia, ele simplesmente dispara antes mesmo da gente ter tempo de pensar se quer mesmo concordar com aquilo. E pode tirar a culpa das costas, porque isso não é falta de coragem ou fraqueza. A ciência, tanto a psicologia quanto a neurociência, tem explicações muito claras de por que é tão difícil evitar esse sim. Não é um problema pessoal, é biologia. Dá uma olhada nesses gatilhos. Com certeza, algum deles soa familiar, né? O medo de desagradar, a necessidade de pertencer, a ideia de que a gente precisa ser útil para ter valor. Mas eu quero chamar a atenção para 2 conceitos que são fascinantes. A tal da fadiga de decisão e um medo que vem lá dos nossos ancestrais. Imagina que a nossa força de vontade é a bateria do celular. Cada sim que a gente dá contra a nossa vontade, por medo ou só por educação, drena um pouquinho dessa carga. No final do dia, a bateria está lá no vermelho e não sobra energia para as decisões que realmente importam para a gente. Isso é a fadiga de decisão. E tem também essa ideia incrível do termômetro de pertencimento. Pensa só, para os nossos antepassados, ser expulso do grupo era basicamente uma sentença de morte. Hoje, claro, o risco não é o mesmo, mas o alarme continua lá. E ele dispara em forma de culpa toda vez que a gente sequer cogita dizer não. Agora, fiquem ligados nisso aqui. É uma técnica de persuasão muito conhecida, a do pé na porta. Começa com um pedido pequeno, sabe? Algo super fácil de aceitar. Uma vez que esse primeiro sim é dito, cria-se um compromisso psicológico e fica muito mais difícil negar um pedido maior logo em seguida. Só de saber que isso existe, a gente já fica mais esperto, né? Ok, já entendemos o problema. Agora vem a melhor parte, a virada de chave. Vamos começar a olhar para o não de um jeito totalmente novo. Não como algo negativo, mas como uma ferramenta poderosa de liberdade e autoconhecimento. E a grande sacada é essa. Um não bem colocado raramente é sobre afastar a outra pessoa. Na verdade, é sobre se aproximar de si mesmo. É sobre dizer, estes são os meus limites, este é o meu espaço. É um ato de autoafirmação. E a melhor notícia de todas é que a assertividade, essa capacidade de comunicar os próprios limites com gentileza, não é um dom, é uma habilidade. E como qualquer músculo, pode e deve ser treinado. No começo pode ser difícil, mas com a prática ele fica forte. Certo, mas como a gente treina isso na prática? Vamos ver um exercício bem simples e seguro, dividido em 3 camadas, para começar a fortalecer esse músculo hoje mesmo. E a boa notícia é que não precisa começar dizendo não pro chefe, viu? O treino começa de leve. Primeiro, um exercício só na nossa cabeça. Depois, a gente passa para a prática em situações de baixo risco. E por fim, a gente analisa o que aconteceu, mas sem julgamento. Vamos ver cada uma dessas etapas. O começo é num lugar tranquilo, só com a gente. O exercício é simples, imaginar uma cena, um pedido pequeno sendo feito. E aí, mentalmente, só na sua mente, responder com calma e firmeza, não. Sentir como a palavra soa por dentro. O objetivo é só se acostumar com a resposta, sem a pressão da reação de ninguém. Agora vamos para a prática num contexto seguro. E para isso, existe uma fórmula que é ouro puro. Um não claro, seguido do seu motivo real, da sua prioridade. Sem inventar desculpas mirabolantes, sem dar 1000 voltas, a clareza é tudo. A aplicação pode ser numa situação de baixo risco, como um amigo que chama para sair num dia em que o cansaço está batendo forte. O processo é respirar e aplicar a fórmula. É uma forma direta, honesta e que, no fim das contas, respeita tanto os próprios limites quanto a outra pessoa. A última parte do exercício talvez seja mais transformadora. Depois de dizer um não, seja mentalmente ou na prática, chega a hora de refletir. Mas não é para se criticar, é para ser um detetive curioso de si mesmo. A primeira pergunta é sobre o corpo. O que aconteceu fisicamente? Deu um alívio no peito? Um frio na barriga? O importante é só observar, sem julgar. Não tem resposta certa ou errada. O nosso corpo guarda muitas verdades. E agora, o cheque de realidade. O apocalipse que a gente imaginou aconteceu? Na grande maioria das vezes, a resposta é não. Geralmente, a reação do outro lado é neutra ou até positiva, e perceber isso é fundamental para quebrar o ciclo do medo.
E, finalmente, a pergunta mais importante. O que foi que se ganhou ao dizer não? O que foi protegido? Pode ter sido tempo para descansar, a energia para um projeto pessoal ou simplesmente a paz de espírito. É aqui que a gente percebe que o não é um ato de proteção. E isso nos leva à nossa conclusão. A dificuldade em dizer não é humana, é compreensível pela ciência e, acima de tudo, é superável. O objetivo não é se tornar uma pessoa negativa, mas sim uma pessoa que se protege. É uma ideia para levar para a vida. Cada recusa a algo que drena a nossa energia ou vai contra os nossos valores é, na verdade, um sim poderoso para o que realmente importa, para as nossas paixões, nosso descanso, nossa própria vida. Então, fica aqui o convite para esta semana. Sem culpa pelos sims do passado, combinado? A ideia é só observar e, quem sabe, escolher uma pequena e segura oportunidade para praticar. A mudança e o autocuidado começam com um único ato consciente. Por onde será que dá para começar?